Olá. Os partidos do Centrão vão comandar quase metade dos municípios brasileiros. O PSDB venceu na maior cidade do país, mas é o partido que mais perdeu prefeituras. O PT não elegeu prefeitos em capitais pela primeira vez desde 1985. A maioria dos candidatos, apoiados pelo presidente Bolsonaro, perdeu. Qual o balanço dessas eleições e o que esperar daqui para frente? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Espero que aqueles que se elegeram cumpram aquilo que prometeram à população. Eu espero que ele faça o melhor para São Paulo. Não é? Porque a gente também não pode jogar contra. Eu espero que eles olhem mais para a periferia, né? Porque a gente é esquecido. Melhora na qualidade da segurança, do transporte público. Eu espero que melhore a saúde, as estradas que estão um caos, né? A cidade é muito grande só para um prefeito. Nós precisamos de muito emprego, né? Asfalto, luz, água. Olhar para o trabalhador também, pelos os direitos dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que melhorar a questão do setor econômico, pequeno empresário. O que precisa realmente é cumprir o que se fala, né? Pensar mais no pessoal que não tem nem o que comer, nem onde morar. Eu acho que tem que ter um pouco mais de humanidade. Muitas expectativas aí. Nós recebemos para a nossa conversa os cientistas políticos Carolina Pavese, professora da ESPM, e Josué Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo sobre a Democracia Brasileira. Professora Carolina, professor Josué, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Olá, um prazer estar aqui com você hoje, Andresa. Nós vamos aí detalhar ao longo do programa vários pontos dessas eleições, mas para começar a nossa conversa, se vocês tivessem que eleger um ponto principal que mais chamou a atenção de vocês nesse pleito, professora? Bom, para fugir um pouco da discussão dos partidos, eu acho que eu apontaria a abstenção, né, que foi muito alta nessa eleição, já como a gente tinha visto em 2018, e que eu não atribuo a única causa dessa abstenção alta, principalmente nas grandes cidades, né, aí São Paulo e Rio liderando as abstenções, mas a gente não pode atribuir unicamente ao Covid, né? Então tem outras causas que respondem ou que precisam ser investigadas para essa participação baixa, né, relativamente baixa da população. 29,47% de abstenção. Isso, mas aí se a gente olha no Rio de Janeiro, a gente teve 47%, né, então a gente teve, na verdade, 53% das eleitoras e dos eleitores indo às urnas, né, e aqui em São Paulo a gente teve 40% de abstenção. Então, quando a gente soma os votos brancos e nulos aí na abstenção, fica maior ainda, né, então, assim, é muito expressiva essa falta de engajamento da população nesse processo de eleição. Professor, qual o seu ponto? Eu concordo com o ponto da Carolina. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, eu vou destacar um segundo ponto que me chamou muita atenção, que foi o crescimento dos candidatos bolsonaristas no segundo turno, né? O delegado Pasolini em Vitória, o capitão Wagner em Fortaleza, o capitão Nelson, que venceu em São Gonçalo, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, e que estava bem atrás nas pesquisas. Então, 2020, no segundo turno, pelo menos, repetiu aquela surpresa de reta final que o Bolsonaro conseguiu produzir em 2018, que levou o Witzel, que levou o Zema a serem governadores, por exemplo. Agora, mudou alguma coisa no comportamento do eleitor em relação a 2018? O professor citou aí a eleição de candidatos apoiados pelo Bolsonaro, mas é possível dizer que, de alguma forma, o eleitor cansou desses extremismos? Está atrás de um discurso mais moderado ou não, professora? Eu acho complicado a gente colocar isso quando o professor José colocou também que a gente teve aí algumas polarizações ainda no segundo turno em alguns municípios, né, importantes. Então, acho que é difícil a gente identificar isso como uma mudança, até porque eleições municipais têm um perfil muito diferente de engajamento, um perfil de campanha diferente, e os próprios motivos que levam a você escolher um candidato ou uma candidata são muito distintos, né? São questões muito cotidianas que influenciam e
há uma relação quase que pessoal, às vezes, com os candidatos, se você identificar quem é ou não. Mas o que a gente viu é que, de fato, essa eleição ela não foi marcada pela polarização como a gente viu em 2018. Né? A gente viu ainda tanto esquerda quanto direita marcando lugar, né? Então a gente não pode falar que necessariamente a gente tem uma predominância do centro absoluto, né? Mas a gente viu em muitos lugares um debate construído a partir de ideias, de programas de governo, né? E ficou menos naquela racha que a gente viu sanguinária quase de 2018. Né? Exatamente. Então, acho que isso mudou. Foi pautado pelo eleitor que mostrou essa necessidade, professor? Acho que o primeiro turno, sobretudo, né, das eleições municipais, ele gera uma expectativa do eleitor de quem vai resolver seus problemas, né? O problema do posto de saúde do bairro, do ponto de ônibus, que o ônibus não está passando, da escola, da creche. Então, o primeiro turno, o eleitor força os candidatos a ter um comportamento menos ideologizado. O que me impressionou foi no segundo turno, em algumas cidades, esse padrão mudar. E isso pode apontar tendências para 2022, né? Porque em 2022 podemos ter de novo um segundo turno e aí, de novo, aquela ideologização bem radical que a gente viu em 2018 se repetir também em 2022. Vamos dar uma olhada aqui no desempenho dos partidos nessas eleições? Nós temos aí a arte que vai mostrar isso, então tá ali, né? O MDB conquistou o maior número de prefeituras, 784, menos do que em 2016. Em seguida, PP, PSD cresceram em relação a 2016. Em quarto lugar, vem o PSDB, foi o partido que mais perdeu prefeituras nesse ano. E em quinto lugar, vem o DEM, sigla que mais cresceu em comparação a 2016. De forma geral, o que podemos dizer dessa composição dos partidos, professora? Bom, a gente vê que há ainda um predomínio desses partidos, né? Não teve muita novidade. Eu acho que foi interessante o desempenho do PT, que depois acho que vale a gente comentar em separado, né? Que aparece nessa lista dos 10 partidos com maior número de candidatos e candidatas eleitas, mas vai ficar em 9º lugar, então o PT teve uma queda exponencial. E quando a gente analisa essa lista dos 10 partidos mais eleitos também, há uma ausência, tirando o PT e o PDT, de esquerdas, né? Também. Então a gente vê que predominantemente são partidos de direita ou partidos de centro-direita que consolidam aí a sua vantagem e seu exercício na política, né? Professor. Eu concordo. Esse padrão já se apresentou em 2016. Então, acho que partidariamente 2016 e 2020 não está tão diferente, né? A queda do MDB e do PSDB é compensada pelo crescimento do DEM, do Partido do Kassab e por aí vai. Eu acho que o que mudou talvez seja a novidade, né? Em 2016, esses partidos apresentavam candidatos novos, como o próprio Dória, em São Paulo, né, que era a novidade, e agora não. Agora esses partidos apresentaram, na maioria das vezes, candidatos mais conhecidos. Não dá para dizer que surgiram aí novos nomes nesse pleito, professor? Eu acho que no campo da centro-direita, da direita tradicional, não, né? Calil, Covas, Melo em Porto Alegre, todos eles eram figuras que já vinham disputando eleições, que já eram conhecidas, né? Acho que na esquerda, que a gente ainda vai analisar, aí a gente vai ter novas lideranças despontando. Voltar então, professora, a senhora chamou a atenção, falando que queria aí comentar o PT, que tem esse ponto aí importante de que não conquistou nenhuma capital desde 1985. O partido precisa se repensar? Foi bem simbólico, né? Eu acho que assim, a gente não pode utilizar desse desempenho baixo que a gente viu, principalmente consolidado no domingo, para poder dizer que o PT acabou ou que agora o PT morreu. Ainda é o partido com maior presença na Câmara, né, em Brasília, mas é um partido que se mostrou que na base, né, porque quando a gente fala de novo de eleições municipais, a gente está falando de eleições de base, que na base ele está enfraquecido, né? Ou que também surgiram outros partidos de esquerda que se apresentam como uma alternativa para o eleitor e para a eleitora de esquerda, que isso é importante também, né? Não necessariamente o PT desceu, mas outros partidos também emergiram e conquistaram esse eleitor e essa eleitora que por muito tempo se via sem uma opção e acabava votando no PT, né? Mas vale também destacar que o PT é o partido que recebeu o maior fundo eleitoral, né? Depois veio o PL logo na sequência. Então ele dispunha de muita verba de campanha em relação aos demais partidos e mesmo assim não conseguiu emplacar, né? Isso
assim como 2018, vai requerer muita reflexão do PT se ele quiser voltar fortalecido em 2022, né? Porque senão está bem comprometida essa posição. A professora chamou a atenção essa questão de outros partidos de esquerda, não é, professor? Esses partidos, eles surgem em que sentido, qual papel eles tiveram nessas eleições? Eu acho que no campo da esquerda, da centro-esquerda, Andressa, a palavra é equilíbrio, né? Você não tem mais um partido, como o PT foi durante muito tempo, que automaticamente se colocava como liderança desse campo. E aos outros cabia negociar, né, uma posição ali e outra aqui. Então, esse equilíbrio pode ser bem interessante, bem importante para esse campo progressista se articular para 2022. No caso do PT, eu concordo com a Carolina, tem que ter uma reflexão sobre o porquê foi perdendo espaço. E no caso do PDT, do PSB, dos outros partidos que estão agora se destacando, acho que cabe uma reflexão sobre qual é o projeto de nação que eles têm, né? Porque são partidos que ainda ficam muito localizados em algumas regiões e estados do país, especialmente no Nordeste. Vamos retomar um pouquinho aí, vocês chamaram a atenção dos candidatos que foram apoiados pelo presidente Bolsonaro. O professor chamou a atenção aí, especialmente para esse segundo turno de candidatos eleitos. Em números gerais, aí, dos 16 candidatos a prefeito apoiados pelo presidente, 4 se elegeram. O que dizer aí, pensando justamente em 2018, dessa onda bolsonarista em relação ao que aconteceu nessas eleições, professora? Bom, acho que a gente precisa separar 3 coisas, né? O primeiro é o apoio da população à figura do presidente Jair Bolsonaro, né? Que a gente vê que ele tem um núcleo duro aí de apoio que tem se mantido nesses 30% ao longo de toda a pandemia, independente do que ele faça, né? São quase que fiéis ao candidato, não é, ao presidente, ao possível candidato Jair Bolsonaro. Então tem, né? Isso não necessariamente abala a candidatura da figura Bolsonaro, que é muito forte. Depois a gente tem uma questão dos apoiadores e dos partidos que se aliam ao Bolsonaro, e isso a gente viu enfraquecido, né? Então a gente vê que não necessariamente esse apoio que ele tem, né, do bolsonarismo à figura do presidente Jair Bolsonaro se estende a quem ele apoia, né? Então é muito personalizada esse apoio de parte do eleitor ao presidente, né? E não é uma questão de um projeto de governo ou de ideologias ou de um programa que aí se estenderia para outros candidatos. Então, acho que isso fica claro. Mas a gente também, a terceira variável que a gente precisa analisar é o bolsonarismo, né? Que não necessariamente vai se manifestar apenas nos candidatos que têm o apoio direto ou que tiveram o apoio direto do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente vê esse bolsonarismo se estendendo aí nessa extrema-direita que também conquistou muitos espaços nas câmaras de vereadores e de prefeituras pelo Brasil, né? Então, que mostra que essa ideologia conservadora de extrema-direita, ela tá firme, inclusive, né? o ex-partido do presidente aí cresceu também bastante, né? Comparado aí às últimas eleições. A gente precisa, assim, não dá para subestimar a força do bolsonarismo na política, né? Professor. Pois eu quero destacar o caso de Fortaleza, né? O capitão Wagner não ganhou as eleições, mas ele estava sozinho disputando contra uma frente ampla que foi do DEM ao PSOL. O Sarto, o candidato do PDT, conseguiu unificar todos os setores políticos em torno dele contra o capitão Wagner, que foi um dos líderes daquele motim de policiais no começo do ano contra o governo do Estado. E a eleição foi 51% a 49%, né? Foi 40 mil votos de diferença. Então, esse movimento que é o bolsonarismo, que é personalista e que tem um voto de extrema-direita consolidado, às vezes ganhar ou perder uma prefeitura para eles é secundário, né? O Bolsonaro foi em terceiro lugar em Fortaleza no primeiro turno em 2018 e agora ele teve um candidato a prefeito que conseguiu 49% dos votos. Então ali, por exemplo, ele ganhou muito terreno. Nesse ponto aí de que, quando falamos aí desse bolsonarismo, no sentido de que é personificado, professora, eu gostaria de aproveitar aqui a sua experiência também na área de relações internacionais, para saber se é possível fazermos aí uma comparação quando olhamos aí para as eleições nos Estados Unidos, o trumpismo. A figura de Trump saindo aí da jogada, isso perde força ou não, fazendo uma relação aqui também com o nosso país?
Olha, não perde força, né? Assim, a gente, como se faz nas análises, né? Como a gente vê as análises das eleições nos Estados Unidos, o Trump sai, mas ganha o trumpismo, né? A sua base fica, a sua base permanece, o que lhe garante até uma eventual possibilidade de retorno daqui a 4 anos, né? Até porque o Biden vai herdar um governo, um estado não muito fácil de se governar, com uma crise econômica, com uma pandemia, então difícil que ele consiga fazer um milagre e recuperar plenamente os Estados Unidos. E isso cria já essa oportunidade para o Trump voltar e falar, olha, eu avisei, né, que não ia dar certo esse governo. Mesma coisa a gente vê aqui, tanto é que a retórica, o discurso do Bolsonaro, assim, é uma tradução do que a gente vê nas falas do Trump, né, inclusive insistindo nessa questão das fraudes eleitorais. Hoje a gente viu que a própria EA, a Organização dos Estados Americanos, que veio supervisionar as eleições do Brasil, congratulou o TSE pelo pleito, que foi extremamente democrático e tranquilo, sem menor fraude, né? Então a gente vê mesmo os órgãos internacionais reconhecendo a legitimidade dessas eleições, mas a gente tem um presidente que, assim como o presidente norte-americano, insiste em já preparar o terreno para avisar que, olha, se ele não ganhar, ele vai contestar os resultados, né? E já inflar seu eleitor para aproveitar que o eleitor também trumpista está nessa mesma onda e fortalecer aqui. Então a gente vê uma cópia aí de muitos argumentos, né, e de muitos comportamentos. Eu acho que como o Trump tem se comportado, nos antecipa o que a gente pode ver aqui e esperar do Bolsonaro nas próximas eleições. É um ponto importante, justamente, colocarmos aqui, chamamos a atenção para a segurança das nossas eleições, a segurança das nossas urnas, não é, professor? Como a professora colocou, que o presidente Bolsonaro insiste aí em colocar em xeque. Eu acho que o Trump teve 10 milhões de votos a mais entre 2016 e 2020. Então, é isso, esse movimento que ele representa, que o Bolsonaro representa, está muito vivo. E uma coisa que mantém vivo, né, uma dinâmica que mantém vivo esse movimento é a guerra contra tudo e contra todos. Né? Guerra contra as instituições, guerra contra a mídia, guerra contra as universidades. E é exatamente esse o sentido do questionamento do nosso processo eleitoral, do voto em urna, do voto impresso, é manter essa guerra para que ele possa, em 2022, mobilizar a tropa dele de modo bastante enfático contra, de novo, tudo e todos que impediram ele de governar, que impediram ele de libertar o povo, que vai ser o discurso que ele vai fazer. Agora é o momento de formar frentes, seja de direita ou de esquerda? Olha, é o momento de começar a se pensar frentes, né? A gente já está aí na virada do ano e aí a gente lembra que daqui a 2 anos a gente já tem eleições, 2022, já é bom começar o ano com pelo menos candidaturas bem pré-definidas, né? Então a gente tem o ano que vem ainda para se costurar, a gente entra 2021 ainda com uma pandemia, né? Que pelo visto tem aumentado, inclusive, tem ficado ainda mais grave, né? Então a gente vai ter um ano bem atípico para a formulação dessas alianças e definições aí de pré-candidaturas, porque o tempo é curto, né? E o momento também não é muito favorável a essas alianças. Mas acho que a partir do que a gente tem vivenciado ou vivenciou nesse último, né? Foi consagrado nesse último domingo, mas nesse mês de novembro, a gente pode esboçar algumas possíveis alianças que podem ser que se desenhem aí para enfrentar 2022, né? Então, acho que agora ainda não dá para dizer quem vai se aliar com quem, mas a gente já viu alguns ensaios, né, que podem render já esses frutos que vão ser anunciados ainda no ano que vem. Professor. Eu acho urgente que os partidos se articulem em frentes, tanto à esquerda quanto à direita. No caso da direita tradicional, a gente precisa prestar muita atenção na eleição para a presidência da Câmara. Né? No dia 4 de dezembro, agora, o STF vai julgar se o Alcolumbre no Senado e o Rodrigo Maia na Câmara podem tentar uma reeleição. Esse é um movimento decisivo para a formação de uma frente de partidos da direita tradicional, caso o Rodrigo Maia consiga e o Alcolumbre consigam, ambos do DEM, né, se reelegerem. E no âmbito da esquerda, que você não tem um processo institucional que marca, né, porque eles não vão ganhar a presidência de nenhum, nem da Câmara nem do Senado, é preciso que eles estabeleçam logo uma mesa de diálogo. E eu acho que quem tem autoridade para convocar esse processo são as novas lideranças que surgiram nas eleições, como a Manuela Dávila em Porto Alegre, o Guilherme Boulos em São Paulo. Pausinha rápida e a gente volta já. Tá bom.
Voltamos a conversar sobre o resultado dessas eleições com os cientistas políticos Carolina Pavese, professora da ESPM, e Josué Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Voltar aqui nesse bloco falando das eleições para o Legislativo, podemos dizer que a partir do ano que vem houve uma renovação nas câmaras, professora? Também acho que não. A gente vê as câmaras continuando ainda muito conservadoras, né? A gente teve alguns casos emblemáticos de algumas vitórias importantes para movimentos sociais, né? Para os grupos LGBT, para as feministas, e isso também ganhou bastante destaque e é muito importante, mas ainda vai constituir muito minoria dentro das câmaras de maneira geral, né? Então, em modo geral, assim, toda essa discussão de que a gente voltou agora é uma nova política, não, né? O que ganhou nessa eleição é a velha política, né? Que tinha sido até um pouco abalada em 2018, mas a gente volta porque a gente nesse tinha sentido, antes. Mulheres, negros, essa diversidade toda é mais assim qualitativa e menos quantitativa, né? Mais não para fazer uma, não dá para fazer uma renovação, mas é um passo. Mais qualitativa, principalmente quando a gente olha para os negros, né, que tiveram aí uma candidatura, então cerca de 50% das candidaturas que a gente teve entre vereadores e prefeitos eram de candidatos que se declaravam negros, né, isso foi um aumento exponencial em relação a 2016 e também em vitórias, né, a gente teve um aumento também expressivo, ainda que esteja abaixo do necessário para uma representação equitativa dos negros dentro das câmaras de vereadores e das prefeituras, mas para as mulheres a gente manteve o status quo aí, né? A gente aumentou menos de 1% em relação a 2016, apesar de todos os esforços, e a gente tem só 17% das mulheres, né, das câmaras compostas por mulheres, então foi só uma prefeita de capital eleita mulher, né? Então a gente está, para as mulheres, não teve grandes mudanças, né? Vou trazer aqui uma outra voz para a nossa conversa. Em 14 cidades do país, um único partido vai controlar a Câmara Municipal. A Paraíba tem 5 municípios nessa situação. O professor de Ciência Política da Universidade Federal da Paraíba, José Artigas, falou a opinião. A eleição de câmaras inteiras com representantes de um mesmo partido é um efeito colateral do fim das coligações proporcionais para a montagem de chapas de vereadores. De forma que em muitas cidades esse efeito colateral se refletiu no lançamento de chapas de vereadores por apenas um partido e mesmo na eleição de um mesmo partido, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara dos Vereadores. Qual é a implicação disso? A implicação é uma redução efetiva da democracia, uma vez que a democracia pressupõe a oposição, a diversidade, o contraditório. É importante existir oposição para que nós possamos ter o eterno controle que exige a democracia. Esse é o custo da democracia, o controle permanente. Agora, se só há um partido na Câmara, não há oposição, não há possibilidade de fiscalização horizontal, dentro da mesma instituição e do mesmo poder. O grande problema de câmaras de um partido só é abrir caminho para experiências autocráticas de governo, na contramão do exercício cidadão das atividades públicas como atividades republicanas e submetidas a mecanismos de controle e responsabilização por seus executores. Professor, câmaras com um partido só, o que as pessoas dessas cidades devem esperar? Eu acho que, além dessa dimensão da diversidade democrática que o professor Artigas chamou a atenção, a gente precisa também saber diferenciar o que são as cidades brasileiras, né, e o que são a relação entre câmaras e prefeitura. A gente, na Constituição de 88, deu muito poder para os municípios, mas tem municípios que não têm nenhuma verba, que não têm orçamento próprio, né? Então, a relação ali da institucionalidade com a cidade é uma relação mais porosa. O vereador não é nem profissionalizado, né? A Câmara só funciona por um dia. Então, a gente precisa ver melhor esses dados para ver qual é o tipo de cidade. Se é uma cidade com Câmara que profissionaliza os seus vereadores, que tem uma estrutura mais consistente e teve uma chapa só, realmente eu acho muito grave. Se é uma outra situação, aí talvez isso faça parte do próprio cotidiano da cidade e talvez represente aqueles moradores que um deles vai se destacar como vereador durante 4 anos, num dia da semana, e continuar trabalhando, por exemplo.
Tem uma outra questão que eu quero trazer ainda para vocês comentarem, a questão das fake news, não é? Tão presentes aí nas últimas eleições. Como é que foi? Sabemos que esse ano teve um trabalho importante aí de retirada de conteúdo falso, tanto pelo Facebook, WhatsApp, teve junto com o trabalho com o TSE. Deu resultado? Deu resultado no sentido de ter uma maior prontidão em atender algumas denúncias, né? Mas o volume é muito maior do que a capacidade desses órgãos de agir. E o efeito da fake news, uma vez que ela é liberada, mesmo que depois ela seja retirada, o estrago está feito. Já está feito. Né? E eles justamente jogam com isso, né? A ideia não é que aquilo se espalhe, que fique permanente, mas assim, caiu nos grupos, circulou e a gente viu que as fake news vieram para ficar, que não foi uma característica também de 2018, com aquela polarização, com o extremismo, né? A gente viu que nesse ano se consolidou aí as fake news, né? Então, professor. Novamente, acho que se conecta com o começo da nossa conversa, né? No primeiro turno foi mais difícil das fake news impactarem, porque a eleição era muito dispersa e as pautas mais locais. Mas no segundo turno, né, quando polariza novamente, as fake news foram à torto e à direito nas capitais e nos municípios que tiveram segundo turno, que são municípios de grandes eleitorados, o que mostra, concordando de novo com a Carolina, que veio para ficar e que 2022 isso vai ser novamente um tema de análise da imprensa, de nós na universidade e da cidadania como um todo. Estamos chegando ao fim, vocês chamaram a atenção para a formação de frentes, que já deve começar a acontecer, no sentido dessas eleições servirem de termômetro para as próximas, para 2022. O que esperar nesse sentido dessas alianças? Aí, o que já dá para vislumbrar? Dessas alianças? Bom, eu acho que para a esquerda ainda está muito confuso, né? Porque a gente veio despontando alguns nomes como o Boulos, né? Como a Manuela Dávila, então alguns nomes que são relativamente novos no sentido de destaque, né? Embora a Manuela tivesse concorrido já à vice-presidência em 2018 junto com o Haddad, né? Mas aí a esquerda vai precisar conseguir formar uma aliança, o que é bem difícil, né? O próprio João Campos, agora que ganhou no Recife, falou que no governo dele não vai ter PT, né? Então a gente viu que esse racha, ele tende a permanecer e isso vai custar muito caro para a esquerda se mantiver assim em 2022, porque ela não tem o apoio necessário para apresentar vários candidatos, né? Então isso vai fragmentar. Do ponto de vista do centro e centro mais centro-direita, aí a gente vai ver uma oposição ao Bolsonaro, marcada aí pelo Dória, né, que provavelmente vai ensaiar também o namoro do PSDB com o DEM, que a gente já viu se ensaiando, né? E aí entra Moro, entra Luciano Huck, então tem algumas figuras aí que são novas, mas que também a gente já viu apontarem como possíveis candidatos já há algum tempo, né? Então pode ser que isso se forme aí como uma alternativa e aí a direita também a extrema direita, né, também vai se desenhar. Para encerrar, professor. Eu acho que está confuso para a esquerda, mas está confuso para a direita também. O Rodrigo Maia ontem deu uma entrevista falando que queria uma frente PSDB, PDT e PSB. E ele mesmo na entrevista disse que esses partidos não concordam sobre economia, sobre visão de Estado. Então está confuso para todo mundo. A gente vai ter aí bastante assunto para acompanhar na política brasileira em 2021. Com certeza, muito assunto. Espero recebê-los aqui de volta, então. Obrigada, professor Josué. Até uma próxima. Obrigada. Até a próxima. Eu agradeço o convite. Foi ótimo. Obrigada também. E a Opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal e você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quarta-feira.